aí, terceirão, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá o Tô em casa no Enem? Todo mundo estudando? Esse ano é decisivo para vocês, hein? Bom, eu tô aqui também para a gente relembrar um pouquinho nessa videoaula ou aula online sobre o primeiro bimestre. E nós vamos falar aqui sobre as aproximações, né? Nós vamos falar um pouco das vanguardas europeias, né? Vamos lá. E aí vem uma pergunta: por que precisamos aprender vanguardas europeias? Bom, esse movimento, gente, ele é muito cobrado no Enem. Vanguardas artísticas europeias, elas são o início do modernismo e o estopim da arte moderna. 2. Uma pergunta importante: o que é vanguarda? A palavra vem do francês, avant, né? Avant-garde, né? A palavra avant fala avante e garder, tropa. Então, aquele que segue adiante, né? Tem um futuro como direção, está ao seu alcance, ele está no seu tempo. Então, as vanguardas, elas querem dizer isso, que elas estão à frente do seu tempo. Não existe vanguarda europeia que respeite o quê? Os clássicos antigos. Não existe. Porque quando fala-se de vanguarda, fala-se de um rompimento com o passado. A vanguarda europeia, ela vem na contramão do que tudo que era clássico da época, né? Então ela vem desconstruir uma ideia de que a realidade dos padrões da história, da arte, eram chamados clássicos. Ela vem desconstruir essa realidade. Então nós vamos aqui relembrar a arte clássica. O que foi a arte clássica? Ela tinha o quê? A identidade de proporcionalidade e equilíbrio. O grande artista é o que melhor se aproximava do real. A arte da imitação da natureza. Isso aqui eu estou relembrando o que era a arte clássica do passado, né? Então vamos pensar agora nos períodos referentes à Idade Clássica. Então nós temos os clássicos gregos romanos, o período renascentista, né? Nesses dois períodos, o melhor artista é aquele que mais se aproxima realmente do real, uma arte voltada para a imitação da natureza, né? E o que vem daí, né? O que vocês vão pensar? Agora eu quero que vocês olhem daí essa imagem. O que vocês estão vendo aí? Exatamente, uma perfeição. Você olha e tem a nítida impressão que você está vendo uma pessoa. Uma pessoa ali retratada. É a realidade sendo retratada, né? Então, parece, como eu disse para vocês, uma pessoa de verdade. Não é, né? Então, essa é a funcionalidade da arte clássica. Era a imitação da realidade. Ela parte do princípio que o artista bom, novamente eu estou repetindo isso, porque isso cai muito no Enem, o artista bom é aquele que melhora a realidade, que imita melhor a realidade. Os rostos, a anatomia, a musculatura, ele tem que retratar exatamente o real, a realidade, a perfeição. Quando você olha essa Mona, né, você vê, você sente o sofrimento dela. Você consegue até sentir o que ela está sentindo. É uma perfeição artística. Você consegue olhar para essa Mona e realmente sentir, dá para ver, dá até para tocar. Você sente a textura, né, desse tecido, né, esse manto no rosto dela, né? E essa era a arte clássica do passado. Aí o que acontece? A vanguarda ela vem realmente desfazer isso tudo. O que ela faz? Ela rompe com isso tudo, ela quebra com essa regra de perfeição. As vanguardas, elas surgem então com o propósito de romper. Não quero mais essa tal perfeição. A referência não é mais imitar o real, mas sim representar a realidade a partir da minha perspectiva, da minha individualidade, da individualidade de cada um. Eu não quero olhar e ver todo mundo igual. Não, eu quero ter a minha interpretação, eu quero ter a minha maneira de expressar e também sentir a maneira dos outros.
Essa é a arte que vem romper, né? Então, essa referência do moderno, essa é a referência. A vanguarda é a busca de novas formas de expressão, novas maneiras de representar a arte. Diferente do período clássico, que o observador ele olhava e sabia e se encantava e se enamorava por aquela beleza que ele estava vendo, aquela realidade, já nesse novo período, né, as obras elas já vão nos impactar, elas vão dar a ideia de chocar, de provocar, fazendo uma nova fórmula de enxergar a arte. Espera aí, essa arte agora ela é diferente, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir. Então, quais são os principais vanguardas europeus? Quais foram? São 5, tá? São 5 principais vanguardas. Então, a gente tem aí o carro-chefe, que é o modernismo, né? O movimento que tem essa ruptura contra a tradição, né? Essa busca de novas formas de expressão. Ele tem um espírito provocador, polêmico, né? Nós precisamos lembrar que estamos nos meados de 1909. Lembra que tem guerras, tem revoluções, tudo isso que vocês viram em história, e também a literatura também passa por esse período. Então, essa época é uma época de mudança muito radical no mundo, né? Hoje essa arte nem é tão radical assim, não é tão impactante, mas nós estamos falando de 1909, onde eles estavam acostumados com aquela arte, como a gente viu, praticamente falava com o observador, né? Depois, quais são? Nós falamos que são 5, né? Então nós falamos do modernismo, agora nós vamos falar do futurismo. O que é o futurismo, gente? É contrário ao passado e ao presente. É o contrário, tá bom? No futurismo nós tivemos o Manifesto Futurista. E qual foi esse manifesto, gente? Ele foi escrito pelo italiano Filippo Tommaso, tá bom? E ele foi escrito em 1909 num jornal Le Figaro. Vou ler aqui para vocês o que esse manifesto queria dizer, tá bom? Ele dizia assim, ó: queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a revolta serão os elementos essenciais da nossa poesia. Até agora, a literatura refletiu a imobilidade melancólica, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto mortal, o soco e o tapa. Então nós vemos aqui que o futurismo, ele queria o quê? Ele queria destruir com as bibliotecas, fechar museu, acabar com tudo. Então vocês imaginam, né? Era uma revolução mesmo. Eles vieram não para apaziguar as coisas. Nós queremos destruir, fecha as bibliotecas, fecha museus, está tudo errado, vamos reconstruir tudo. Esse foi o futurismo. Nós temos o cubismo. O que é o cubismo? A cada vanguarda é uma forma diferente de enxergar a realidade. Então, no futurismo nós temos uma, no surrealismo, né? Nós temos em cada vanguarda uma maneira que cada artista tem para entender aquele momento. O cubismo, então, ele se apresenta aqui de uma forma fragmentada da realidade, como forma de questionar a limitação do campo da visão humana. Vamos questionar, vamos ver. Será que é isso mesmo? É uma outra forma dessa realidade. Está em forma do quê? De cubos, de pedaços fragmentados, para mostrar o quê? Todos os lados dessa obra, né? De toda forma. Então ele quebra essa perspectiva completa do tradicional. O cubismo quebra totalmente essa perspectiva do tradicional. Ele quebra totalmente. Então vejamos essa obra aqui, que é o Violino e a Uva, de Pablo Picasso. Quando a gente olha essa obra, a gente vê o quê? Não parece que o violino está em cima de uma mesa todo
aberto e a gente consegue ver ele de todas as suas proporções, de todos os lados. A gente consegue olhar e ver ele como se nós estivéssemos colocando ele em cubos, colocando ele em pedaços. Então a obra ela começa a dialogar com o público. A gente só vê o violino, mas e quando você começa a ver ele dessa forma em cubos fragmentados, quando você começa a ver ele de formas distorcidas, diferentes do que a gente é a realidade, né? Então isso acontece nesse período, quando se fala de cubismo, tá bom? Aí nós temos o dadaísmo. Agora o dadaísmo é top, gente. O dadaísmo ele é voltado à arte clássica, tá bom? E quando a gente pensa em arte clássica, arte clássica, nesse período a arte era vista como o quê? Como algo sagrado, sublime. O dadaísmo rompe com tudo isso. Nada de é a sacralização, gente, da arte. Por meio vamos dizer assim, por meio da zoeira e da provocação. Nós podemos dizer que o dadaísmo são os memes da época mais voltada para a arte. Sabe quando eles querem fazer memes? Eles usavam o dadaísmo, né? Eles usavam essa forma de rir dele mesmo ou expressar a arte de uma forma provocativa, tá bom? O trabalho deles era justamente essa referência da metalinguística, né? Utilizava o próprio código para explicar eles mesmos, né? O trabalho nonsense, né? O trabalho sem sentido. Nós podemos ver aqui essa obra clássica do Duchamp, que era a fonte, que ele pegou, o que é isso, gente? Exatamente, um urinol. Ele pegou esse urinol e levou para uma exposição. Isso foi o máximo, né? Todo mundo falou, mas isso é arte, como pode? Mas ele conseguiu expor e justamente ele quis deixar essa reflexão. Por que não? Não existem fontes, a fonte não sei da onde, a fonte, essa é a minha fonte. E ele foi nessa brincadeira e, né, de 1917, ele leva um urinol e diz que é a fonte, ele coloca o nome como a fonte. Você imagina, todo mundo ficou passado, né, com tudo que viram nesse momento. Gente, o surrealismo. O surrealismo é arte criada a partir do espontâneo, porém de uma forma mais psicológica, de uma forma mais inconsciente. É o onírico, a gente pode falar, ai professora, que palavra linda, o que quer dizer onírico? Sonho. É tudo aquilo que expressa algo psicológico, algo inconsciente. O surrealismo, ele nos mostra o inconsciente do artista, o que o artista pensa quando ele está envolto em si mesmo, quando ele está para dentro. Então, quando fala-se de surrealismo, não esqueçam, falam-se de inconsciência, fala de sonhos, fala do onírico. Onírico é sonho. Então, nós temos aqui uma obra, né, de Salvador Dalí, que é a persistência da memória. Então, você vê esse relógio que se derrete, a gente não sabe se é uma baleia, o que ele está querendo dizer. Então é algo que você precisa realmente pensar, o que o artista está querendo dizer. Bom, gente, essas foram as dicas, né, a lembrança. Lembrando que estou em casa no Enem, não esqueçam de fazer, isso é muito importante. E querendo ou não, meus amores, essa é uma parte importante que cairá no Enem, que são as linguagens, as vanguardas. Isso cai muito no Enem, tá bom? Saúde e paz para vocês e até a próxima.